Na porta do edifício, Sarp e Arif ficam olhando um para o outro com cara de poucos amigos. Nissan e Doruk cumprimentam Arif. Arif acena para eles e entra na cafeteria. Arif liga para Kismet para tirar uma dúvida sobre o contrato de aluguel de Sarp. Bahá diz a Seida que está muito incomodada e vai falar com Arif. Bahá jura para Arif que não sabia que o Sarp ia se mudar para lá e diz que se soubesse, é claro que não teria deixado ele ir. Arif pergunta por quê. Bahá diz, aqui fica o seu bairro, a sua rua, o seu prédio. Eu não quero destruir a sua paz. Arif insinua que ela sabia que Sarp ia se mudar para lá e depois diz, tudo bem, então não briga quando eu colocar o seu marido na rua, porque eu não vou deixar ele viver sob o mesmo teto que eu. Irritada, Bahá diz, em primeiro lugar, ele não é meu marido, é ex-marido. E segundo, eu não vou ficar brava, faz o que você quiser. E sai. A mãe do Henry está no café e quando a Tice e Bahá chegam, ela diz que elas não vão continuar ali e manda elas saírem imediatamente. A senhora diz que a Tice e Bahá são amigas daquela desqualificada da Seida. Estavam tentando enganar o seu pobre filho e chama elas de canalhas miseráveis. A Tice enfrenta a mulher, diz que já chega, que ela pode parar e chama Bahá para ir embora. Henry vai chegando ao café, vê Bahá e a Tice saindo e pergunta o que aconteceu. A mãe de Henry diz que demitiu elas, que falou com Edil e ele teve um filho com a Seida. Ela está morta de vergonha e os seus esforços não valeram a pena. Henry chama a mãe para entrarem. Henry diz à mãe que Seida não quer nada. A mulher diz, e você acreditou nela, não é? Que inocente. Ela sabe muito bem que você é um verdadeiro idiota, então finge ser uma mulher boazinha para depois você decidir se casar com ela. Mas ela vai pedir dinheiro quando souber que você não vai se casar. Essas pessoas são oportunistas. Henry pede para a mãe ficar quieta e ir embora. A mulher se recusa a ir e Henry sai do café. A mulher vai atrás dele. Henry diz, se controla, mãe. Sim, eu tenho um filho com a Seida e daí? É o fim do mundo? Isso aconteceu comigo. Não tem nada a ver com você. A mulher diz, como que isso não tem nada a ver comigo, Henry? Esse menino também vai ser o meu herdeiro. Henry diz que não vai conseguir falar com ela agora e se afasta dela. A mulher volta para o café e tenta conseguir o endereço de Seida com um dos funcionários. Seida vai ajudar Amber com as camisas. Sarp volta para casa. Passa encarando a cafeteria, mas não vê Arif. Quando ele entra no edifício, Arif sai do apartamento. Eles ficam se encarando por alguns segundos. Depois, Arif se aproxima dele dizendo, você é um porco mentiroso mesmo. Sarp diz, com quem você pensa que está falando, Arif pergunta se ele não conseguiu encontrar outro lugar. Teve que descobrir o pai dele. Sarp diz que não enganou ninguém. Eles assinaram um contrato. O seu nome está naquele contrato. Ele não fez nada escondido e não tem culpa se o pai dele não quis mostrar esse bendito contrato. Arif diz, você vai sair daqui, entendeu? Você vai embora agora. Sarp diz, isso não vai rolar. Eu não vou não. Vou ficar aqui, ouviu? Pertinho da minha esposa e dos meus filhos. Eu não vou deixar eles com um dono de café imundo. Nesse momento, Arif o pega pelo colarinho e diz, o único imundo é você. Você é o nojento, que deixou a sua família sozinha. Você não tem vergonha disso? Sarp diz que não abandonou ninguém. Yusuf sai e separa os dois. Sarp diz, eu não vou para lugar nenhum, entendeu? Arif diz, a Bahá não te ama mais, você não entende? Ou simplesmente não quer enxergar? Ela usa o colar que eu dei. Sarp parte para cima de Arif dizendo, como assim, desgraçado? Talat chega e afasta Sarp de Arif. Arif diz a Sarp que ainda não acabou. Sarp diz que ele pode encontrá-lo ali quando quiser. Henry liga para Sirin e conta para ela sobre o escândalo que a mãe dele fez no café por causa do filho dele com a Seida. A Tice e Bahá chegam em casa. Bahá diz a Seida, Enver e Sirin, que ela e a mãe pediram demissão. A Tice disse que o seu Henry estava agindo meio estranho. Ele não disse nada para elas, mas elas perceberam que ele se afastou e elas pediram demissão porque não estavam mais à vontade. Sirin diz para o pai não se preocupar, que o que a mãe disse não é verdade, que acabou de falar com o Henry e que a mãe dele demitiu a mãe dela e xingou ela e a Bahá, principalmente a mãe dela. Os funcionários contaram tudo para o Henry. Sirin continua. A mulher obviamente surtou quando descobriu que o único neto dela era o filho da Seida.
Seida pergunta a Bahá se a culpa foi dela. Bahá fica sem saber o que falar. Enver diz que mais tarde falam disso de novo e pede para Atice lavar o rosto. Sirin diz, e ainda xingou a Seida de tonta. Ela xingou muito a minha mãe e ainda chamou a Seida de vaca, mas isso não é um xingamento. Bahá diz, Sirin, por que você não fica de bico fechado? Seida diz para Bahá relaxar, que não se importa com isso. E o que a preocupa é elas perderem o emprego. Bahá diz que a culpa não foi dela. Sirin continua provocando Seida, falando um monte de besteiras. Seida diz, eu sei qual é a sua intenção e não vou cair não. Você tá tentando brigar, né? Quer que eu te encha de porrada para usar isso como desculpa para parar de trabalhar, né? Sirin pergunta de onde ela tirou isso. Seida diz, não se preocupa, linda. Eu não vou te bater hoje, mas vou anotar tudinho e só vou cuidar de você quando terminar. Mas hoje você não vai apanhar. Senta aí e ajuda a gente, vai. Sirin pergunta por que ela tá falando isso e diz que não tá fugindo do trabalho. Bahá vai ajudar a Enver. E a demônia preguiçosa tenta sair de fininho. Seida vê e diz, opa, onde você vai com tanta pressa, mocinha? Sirin diz, ao banheiro, será que eu posso? Seida diz que sim, mas para ela voltar logo. Munir ajuda Sarp a colocar os móveis no apartamento. Arif e Sarp voltam a bater boca, porque Sarp deixou o carro estacionado na rua, impedindo a passagem dos outros carros. Sarp deixa claro para Arif que não vai embora. Diz que tem um contrato assinado e ele pode até denunciá-lo se quiser, mas não vai conseguir, porque o apartamento é do pai dele. Sarp continua. Quer dizer, você não tem direito. Então, vai logo lá pro seu café nojento e aproveita para ficar olhando a família Sasmel. São essas atitudes do Sarp que me deixam com muito ranço dele. Acho ele arrogante demais, prepotente, sem um pingo de humildade. Foi o café nojento do Arif, como ele mesmo disse, esse babaca, que deu de comer muitas vezes para os filhos dele e também para Bahá. E não acho que o Arif tenha feito isso ou faz como sempre porque quer a mulher do Sarp, como muitas pessoas dizem. E respeito a opinião de vocês que pensam assim. Mas eu acho que isso não é verdade. Sei que o Arif não é santo e tem erros como todos, mas o que vemos é um homem tentando ajudar quem pode, como vimos no caso da Seida. Sarp liga para Bahá, diz que está indo para casa com as crianças, os móveis já chegaram e convida ela para ir lá à noite para ver. Bahá não diz nada e desliga na cara dele. Sarp finge que continua falando com ela e diz aos filhos, a mãe de vocês está curiosa para ver a casa. Tá bom, a gente se vê depois. Sarp diz a Nissan e Doruk que aquele carro é de um amigo dele. Ele não tem mais carro, mas pode comprar um se eles quiserem. Nissan e Doruk dizem que querem. Sarp diz que então vai comprar. Ao chegarem no bairro, Nissan vai correndo até Arif e o abraça. Doruk entrega para Arif o convite para sua festa. Sarp fica encarando Arif. Nissan pergunta se Arif vai. Arif diz que vai fazer o possível para ir. Doruk diz, não fala isso que eu vou ficar bravo. Fala que você vai. Arif diz que vai se não estiver ocupado no dia. Doruk diz, você vai, senão eu vou ficar bravo e a mamãe vai ficar brava. Muito bravos. Sarp fica morrendo de raiva ao ver a forma como os filhos falam com Arif. Arif diz, eu vou te deixar bravo? Então tá bom, a minha resposta é sim. Doruk pula de alegria e ele e Nissan o abraçam. Sarp chama os filhos para entrarem e Doruk chama Arif para ver a casa do pai deles. Arif diz que não pode, que tem que fazer umas coisas. Doruk pergunta se então ele vai mais tarde. Arif diz que não pode ir. Doruk pergunta se é amanhã. Arif diz que amanhã não dá, talvez depois. E pergunta o que ele quer de presente na sua festa. Sarp diz que não precisa, que Doruk já vai ganhar muito presente. Doruk diz que todo mundo dá presente quando chega o seu dia de ser cortado. Arif diz para Doruk não se preocupar que vai dar um presente para ele. Sarp vai seguindo com os filhos para o edifício. Arif chama Nissan e diz para ela também pensar no que vai querer. Nissan diz que não vai ser circuncisada. Arif diz que sabe, mas as irmãs também têm que ganhar presente. Nissan sorri, corre até ele, o abraça e diz,
Obrigada. Eu te amo muito, sabia, Arif? Arif olha para Sarp e depois diz baixinho para Nissan: eu também te amo muito. Sarp fica muito incomodado e chama Nissan para entrarem. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.